Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós iniciamos hoje, né, uma série de entrevistas do Contrapoder sobre autores e autoras ligados ao pensamento comunista, socialista, internacional. E nossa primeira entrevistada, né, é a professora Sofia Manzano, professora universitária, militante, dirigente política, intelectual, é alguém que dispensa muitas apresentações. A gente queria agradecer muito a disponibilidade dela para conversar conosco hoje. E o nosso assunto inicial, nosso primeiro autor, como eu acho que não poderia ser diferente, é o Marx, né? O Karl Marx, esse grande teórico, mas também dirigente político do movimento comunista do século XIX, autor do Manifesto Comunista e do Capital, e alguém que sempre desperta o interesse dos jovens, né? Sempre há novos leitores de Marx, e um pouco o nosso objetivo aqui é falar com essas pessoas que querem começar a estudar o pensamento de Marx, e nada melhor do que contar com uma consultoria especializada, né? A gente queria agradecer a professora Sofia. Eu gostaria de pedir inicialmente para que a professora pudesse falar rapidamente um pouco de alguns aspectos sobre o nosso assunto aqui hoje, nosso mote aqui para a nossa conversa, que é o Marx. Bom, olá a todas e todos, é um prazer estar aqui no Contrapoder e inaugurar essa série bastante importante que vocês estão se propondo a construir. E é uma honra para mim, né, não só inaugurar, mas falar um pouco deste personagem da nossa história que é tão importante para todas e todos nós, que é o Marx. Então, diante da sua primeira indagação, né, a gente tem que colocar o autor em questão no seu período histórico, falar um pouco da onde ele veio, né, quais foram o seu processo na vida. Bom, o Marx ele nasceu em 1818, numa cidadezinha alemã chamada Trier ou Treveris, dependendo da pronúncia, e de uma família de, digamos assim, de classe média, né, o que nós diríamos hoje. E aí estudou, né, foi para a universidade, passou pelo curso de Direito e depois foi para a Filosofia, e por mais brilhante, né, que ele já se mostrasse desde o tempo de estudante, o objetivo dele naquele momento era seguir o que nós falaríamos hoje como uma carreira acadêmica, né? Ele se preparava para entrar na universidade como professor. No entanto, os aspectos políticos, né, da Alemanha, no período em que ele vivia, fez com que esses objetivos fossem interrompidos, né? Houve uma mudança política muito forte, uma reação, né, a um movimento ascendente de um pensamento crítico, e os principais indivíduos que estavam na universidade, que poderiam abrir, digamos, as portas, né, para o Marx adentrar a carreira universitária, eles foram eliminados, né? Essas portas foram fechadas. Eliminados no sentido de que eles foram tirados da universidade e essa carreira foi interrompida. Daí o Marx, ainda muito jovem, né, com 24 anos, se vê na necessidade da vida, né, de ter alguma atividade, tanto que fosse proveitosa do ponto de vista intelectual, mas que também lhe rendesse algum sustento na vida. E essa atividade que ele encontrou foi no jornalismo. E o jornalismo vai ser, do ponto de vista digamos, da atividade laborativa, né, a principal atividade do Marx para conseguir sustento, né, para vender o seu trabalho, né? Qual é o trabalho que o Marx vendeu durante a vida toda, né, para poder obter o seu sustento? Foi o jornalismo. Ele participou de várias revistas, né, ou jornais ou periódicos durante a sua vida, e também colaborou, né, com um conjunto bastante expressivo de órgãos de imprensa. Então, na atividade, né, jornalística, vai haver uma mudança importante também, vai ter um impacto importante na própria formação
do conhecimento do Marx, né? No jornalismo, ele vai ter que lidar com a realidade concreta, ele vai ter que olhar o mundo como realmente é, e isso provoca uma modificação bastante importante no seu pensamento, que vai refletir na construção da sua obra madura, da sua obra fundamental para o pensamento até hoje. Depois, justamente pela sua atividade jornalística, ele vai sofrer muita perseguição, o que vai fazer com que ele e sua família, né, sejam obrigados, né, a migrar por vários países, até que no final dos anos 40, início dos anos 50, ele se fixa na Inglaterra, da onde não vai mais sair. E na Inglaterra, aí, já com uma experiência de vida bastante significativa, que nós poderemos falar depois, ele vai produzir suas principais obras, que são fundamentais até hoje para o pensamento crítico ocidental. E aí a gente tem que dizer também, né, que durante todo esse período de vida, né, ele construiu algumas amizades, construiu uma amizade fundamental, que foi com Engels, né, o seu parceiro para a vida toda, e também de sua esposa, Jenny, que também é uma parceira para a vida toda, extremamente importante na constituição deste ser, né, que é o Marx. Ele morre em 1883, na Inglaterra, onde está enterrado no cemitério de Highgate. Bom, então, enquanto a senhora falava, a senhora já apresentou, né, os principais parceiros, né, intelectuais, né, Iene e Engels. Falou rapidamente sobre a obra. A gente gostaria que a senhora aprofundasse um pouco sobre a estrutura do pensamento social de Marx, né? Antes da gente falar de categorias mais particulares, um pouco como se estrutura mesmo esse pensamento e essa colaboração que ele deu ao movimento internacional no século XIX. Hélio, eu sempre, quando eu vou estudar qualquer autor, eu procuro saber, em primeiro lugar, onde ele viveu, quais foram as influências, né, que ele teve e como foi a vida dele, né, pelo menos basicamente. Por quê? Porque a construção do pensamento de um indivíduo, né, de um autor, está muito ligada com a realidade em que ele se depara durante a sua vida, né? Nós podemos fazer isso com qualquer pensador importante, né? As ideias, elas não surgem do nada, né? E o próprio Marx vai nos ensinar isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As ideias, elas surgem das necessidades de se responder a desafios que são colocados para a gente no dia a dia. E aí a gente vai atrás de outros conhecimentos para enfrentar esses desafios. E no caso do Marx não é diferente, né? Ele tem uma formação, né, numa Alemanha, né, que naquele momento representava, né, hoje, retrospectivamente, a gente vê isso, né? A Alemanha representava ali o ápice, né, da síntese de um pensamento filosófico, né? Então o Marx, ele tem essa herança do pensamento filosófico alemão, mas diante das próprias questões conjunturais, né, dos desafios da sua vida, ele é obrigado, né, a transitar, né, daquilo que eu falei, da academia para o jornalismo e para o contato real, concreto, né, com os desafios da vida, e por isso vai ser expulso, né, da Alemanha, vai ser obrigado a sair da Alemanha. E aí o outro ponto importante, né, que vai fundamentar o pensamento do Marx, é o período em que ele passa na França, e na França, num momento específico da França também, né? Num momento em que está surgindo e se consolidando o movimento socialista, né? Um movimento dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores franceses e da luta dos trabalhadores franceses. Então, o Marx, ele vai ter ali o contato com grandes personagens, tanto do movimento operário francês, quanto do pensamento, né, socialista, o que depois ele e o Engels vão chamar de socialismo utópico, mas que é um movimento real que procura mudar a realidade. Então, o Marx tem também essa peculiaridade na sua vida
no aspecto da luta política concreta, ele não está vendo essa luta política concreta apenas por notícias ou por ouvir dizer, né? Ele está lá no meio dessa luta política. E depois, pelas próprias também contingências da sua vida e da formação, né, do seu próprio pensamento, né, para consolidar melhor, para justificar melhor o seu próprio pensamento, quando ele vai para a Inglaterra, também obrigado, né, a migrar para a Inglaterra, ele vai se dedicar a se apropriar do que a Inglaterra produzia de melhor no campo do pensamento, que era a economia política clássica inglesa. Então, vejam, como é que se fundamenta, como é que se estrutura o pensamento do Marx? Em primeiro lugar, né, e depois nós vamos indicar isso como leitura, né? O Lenin tem um texto chamado As Três Partes e as Três Fontes do Marxismo, e eu acho que é bastante ilustrativo nisso. Em primeiro lugar, uma das partes, né, do pensamento marxista, a parte filosófica do pensamento marxista, é a filosofia clássica alemã. E o que é que ele vai produzir, então, o Marx, enquanto pensador? Ele vai produzir a crítica filosófica ao hegelianismo que está ali consolidado na filosofia clássica alemã. Outra parte importante do pensamento de Marx, que está ligada à questão política, né, é o socialismo francês, a luta de classes e a organização da classe trabalhadora na França. E ele ali não só vai militar junto com estes personagens importantes, mas ele vai ler o que essas pessoas escreveram, ele vai fazer o utópico e a organização da classe trabalhadora até então. E, em terceiro lugar, quer dizer, o terceiro fundamento, né, do pensamento de Marx, que é a questão econômica que ele encontra, né, na economia política clássica inglesa. E ele vai fazer também a crítica à economia política. Aí é importante levantar uma questão que todos nós que queremos entender o Marx, nós temos que saber. Quando nós falamos que o Marx faz a crítica da filosofia, a crítica do socialismo utópico, a crítica da economia política, essa crítica tem a ver com um fundamento do pensamento clássico alemão. A crítica aqui é sempre pegar alguma coisa, algum pensamento, criticá-lo no sentido de transcender ou de ultrapassar este pensamento, ao mesmo tempo que se incorpora o que ele tem de importante e de fundamental. Então, quando o Marx vai fazer a crítica da economia política inglesa, por exemplo, ele vai pegar o Adam Smith e o David Ricardo, principalmente, ele não vai simplesmente jogar fora o que todos esses autores escreveram e disseram, né, dizendo, olha como eles estavam errados. Ele vai ler estes autores e vai dizer, olha no que eles estão certos e olha no que eles estão errados. E aí eu vou ultrapassar o pensamento destes autores. É assim que eu leio quando se diz que Marx faz a crítica de um pensador. Claro que quando ele quer simplesmente acabar, digamos, com um determinado pensador, ele é muito mais contundente e aí ele desmoraliza com bastante fundamento vários autores que passaram por sua vida e que ele pôde ler. Bom, então, enquanto a senhora apresentava essa estrutura, a senhora já falou de uma categoria que acompanha o Marx durante toda a sua vida, né, que é a de crítica, né, desde a década de 40 até os últimos textos dele, a crítica do programa de Gotha, né, essa categoria acompanha como se fosse um emblema, né, do time do coração do Marx. Mas eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco mais de outras categorias que a senhora gostaria de chamar a atenção. Evidentemente, né, como muitos autores alemães, né, opera-se com muitas categorias, mas, evidentemente, sempre há aquelas que são consideradas centrais, e eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre essas principais categorias, né? Inclusive, essa expressão já é herança dessa filosofia alemã que a senhora bem salientou. Então, quais seriam essas categorias mais importantes? Olha, eu
tenho para mim que, se você quer entender o próprio Marx e quer ser um marxista ou uma marxista, e entender a realidade, né, junto do pensamento marxista, a primeira categoria ou a primeira coisa que você precisa entender é que toda realidade é uma totalidade dialética, né? Essa categoria da totalidade dialética é fundamental para se compreender o pensamento marxista. E isso é muito diferente, né? Isso vai ser um corte bastante significativo diante de todo o pensamento ocidental que se desenvolveu há muito tempo, né? Que é o pensamento que tem a realidade compartimentada, dividida em pedaços, e a ideia de que se pode analisar estas diferentes partes independente da sua relação com a totalidade. Então, por exemplo, só para falar da área econômica, né? Hoje, na teoria econômica vulgar, burguesa, que se tem aí, se estuda, por exemplo, o comportamento do consumidor. Mas estuda o comportamento do consumidor como se essa categoria consumidor não estivesse vinculado ao fato de que o consumidor ele é também trabalhador ou ele é capitalista, né? Ele é um ser humano que vive na cidade ou vive na zona rural? Ele vive nos países desenvolvidos ou aqui no sul do globo terrestre? Então, quando os pseudocientistas, né, econômicos subdividem essas categorias ideais, né, em tipos ideais, né, e tentam estudá-la desconectada do todo, eles não conseguem produzir uma ciência que seja condizente com a realidade. Então, a primeira categoria importante para o pensamento marxista é a da totalidade dialética. E por que dialética, né? Porque tudo o que existe está em movimento. Né? Não dá para... É claro que a gente precisa, às vezes, parar o movimento para analisar, né, aquela realidade, mas a gente tem que entender que tudo tem um processo de movimento e esse movimento é dialético no sentido de que ele envolve contradições. Então, essa é a segunda categoria importante, né, ou melhor, que está vinculada, né, à questão da totalidade dialética, é a questão de que tudo está em movimento e que esse movimento envolve contradições. Tudo isso, Marx, ele não criou, né? Ele simplesmente se apropriou, né, do pensamento hegeliano, que era o pensamento mais avançado naquele momento, e faz a crítica desse pensamento hegeliano no sentido de que, enquanto o pensamento hegeliano, né, está voltado para um idealismo, ou seja, são as ideias que determinam a realidade, o Marx vai inverter, né, vai superar esta ideia e vai dizer, olha, a realidade é uma totalidade, ela é dialética, ela está em movimento, no entanto, não é a ideia que transforma a realidade. Claro que ela tem influência sobre a realidade, mas é a transformação material da realidade que provoca a transformação da ideia em última instância. Então, essa é a primeira categoria importante para a gente entender o pensamento do Marx. Bom, se ele, então, parte da totalidade em movimento, percebe que é a realidade que produz a ideia, e não a ideia que produz a realidade, ele vai observar na realidade o que é que faz esse movimento, né? O que é que produz esse movimento. E aí a gente tem uma outra questão extremamente importante para o Marx, que é a centralidade do trabalho, né? A pergunta que ele se faz, né, ou que a gente poderia fazer para entender o pensamento marxista, é a seguinte: como o ser humano produz e reproduz a sua própria vida? Né? Porque é no processo de produção e reprodução da sua própria vida que os seres humanos estabelecem relações sociais, que os seres humanos criam ideias, né? Formulam ideias, adquirem consciência da sua realidade. E aí ele vai dizer que os seres humanos, né, eles produzem e reproduzem a sua própria vida no trabalho cotidiano. Então, a categoria trabalho, ela é central no pensamento marxista,
não só para depois, né, quando ele vai produzir a sua crítica da economia política, ele vai incorporar, né, do pensamento dos economistas políticos ingleses a ideia de que toda a riqueza no capitalismo ela vem do trabalho, né, do trabalho que os trabalhadores fazem no processo de produção, mas o Marx vai elevar essa categoria a um patamar muito superior àquilo que os economistas ingleses tinham compreendido então. Portanto, essa questão do trabalho é muito importante. A outra questão que é fundamental no pensamento marxista é a classe se apropria, né, do trabalho desta classe trabalhadora, independente da forma, né, ou da relação social que é estabelecida aí, enquanto existirem, né, diferenças de classe social, a luta de classes é um elemento fundamental para se entender a história da humanidade. Isso é importante porque, principalmente hoje, quando o pensamento burguês, né, ele tenta disfarçar de todas as formas, né, mesmo, digamos, os mais progressistas, né, eles querem dizer que a sociedade pode mudar, mas não precisamos da luta de classes, né? Isso tem por trás, evidentemente, interesses que são interesses da classe dominante, né, de negar a todo custo a luta de classes. A classe trabalhadora, ela, às vezes, assume, né, essa ideologia dominante e vai se apassivar diante da luta de classe, mas a gente percebe, principalmente nos momentos de crise como nós vivemos hoje, que a luta de classes ela não para em momento nenhum. Muitas vezes as pessoas entendem a luta de classes como se fosse a luta só da classe trabalhadora, mas a burguesia também luta, e nós vemos isso a todo momento, enquanto no Congresso Nacional são aprovadas medidas que destroem as condições de existência da classe trabalhadora. Então, essa luta de classes ela está no dia a dia acontecendo, só que nós, trabalhadores e trabalhadoras, hoje em dia estamos perdendo, né, essa luta. Nós temos que recuperar força para voltar a ter um protagonismo e avançar nessa luta de classe. Então, essa categoria da luta de classe, ela também é muito importante para o pensamento do próprio Marx. Bem, enquanto a senhora falava, fazia muitas referências a questões contemporâneas, né? E uma outra pergunta que sempre se coloca em relação ao Marx, né, é sobre a sua atualidade, né? Mesmo na época em que ele ainda estava vivo, né, ele viveu bastante para ouvir das pessoas que o Marx já estava ultrapassado, e foram muitas e muitas vezes, né, em que os meios de comunicação, a própria universidade declararam o fim do Marx, o fim do marxismo, que o Marx estava preso no século XIX, etc. Sempre isso acontece até que vem novamente uma nova crise econômica, como a de 2008 e 2009, em que os jornais que o Marx lia, né, o The Economist, depois ressuscitaram o Marx como se fosse um fantasma mal exorcizado. Ele sempre está aí assombrando o capitalismo. Eu queria que a senhora falasse um pouco, então, sobre a atualidade desse pensador do século XIX, mas com reverberações ainda no século XXI. Bom, eu vejo em duas direções, né, o pensamento de qualquer autor, né? Os autores que até hoje, né, existem aí para a gente ler e aprender com eles, eles têm dois níveis de influência. O primeiro é o quanto eles contribuíram para o avanço científico e filosófico. Então, nós vamos dizer, Platão, né, está ultrapassado, está enterrado. Bom, o Platão ainda tem, né, e tem, porque ele foi ali um indivíduo, né, que contribuiu para o pensamento, assim como Sócrates, assim como Aristóteles, assim como Santo Agostinho, são autores que devem ser lidos, devem ser estudados, na medida em que eles colocaram mais uma pedra, mais um tijolo, né, nessa construção da compreensão do mundo que nós temos hoje, né? E o próprio Marx
leu esses autores e compreendeu estes autores para constituir o seu próprio pensamento. Mas, enquanto Platão, né, não está morto e enterrado, porque ele deve ser lido para ver o quanto este autor contribuiu para o pensamento, não existe o platonismo mais, né? Ou o aristotelismo como o movimento ideológico, o movimento do pensamento que segue a tradição destes autores, porque eles já foram ultrapassados. Agora, no caso do pensamento do Marx, a gente tem ali quais são as contribuições científicas e filosóficas que o Marx deu à constituição geral do pensamento humano. Essa é uma questão. Se nós estivéssemos, né, se nós víssemos no Marx apenas este elemento, nós poderíamos dizer, bom, Marx foi importante, ele escreveu no século XIX, ele contribuiu com uma série de questões, mas o mundo mudou e o que ele falou lá não foi importante para o pensamento humano, mundial, mas ficou lá, né? Assim como nós falamos do Platão, assim como nós falamos do Aristóteles, assim como nós falamos do Santo Agostinho, né? É importante porque contribuiu, mas ficou lá naquele tempo. No entanto, o Marx, ele não para aí, né? Por isso existe o pensamento marxista, né? E ele, por mais que a burguesia tente enterrá-lo, ele continua vivo. E ele continua vivo não porque o Marx é um gênio, ou porque ele era também um gênio, mas não simplesmente pela genialidade dele. Mas o pensamento do Marx vai continuar vivo enquanto nós tivermos uma sociedade dividida em classes, porque ele desvendou, né, os fundamentos, os mecanismos, as formas de organização da exploração de uma classe pela outra. Então, enquanto existir uma sociedade dividida em classes sociais, em que uma classe explora a outra, o pensamento marxista não vai desaparecer enquanto um pensamento que é importante para a própria luta de classes. Esse é o elemento fundamental, né, do pensamento do Marx, que faz com que, por mais que se queira, né, dizer, olha, o Marx está ultrapassado, e aí as pessoas pegam pequenos trechos ou pequenas contribuições que Marx deu e que, de fato, estivessem ou estavam ultrapassadas, porque elas são muito localizadas, mas não pegam o fundamento mais profundo do pensamento desse autor, que é desvendar a realidade de uma sociedade de classe, especificamente da sociedade capitalista. Mas a gente pode dizer, inclusive, de outras sociedades de classe passada ou, eu quero que não, mas futuras. Então, enquanto existir esse tipo de realidade, o pensamento do Marx não está ultrapassado, né? Então, é isso que é importante para todos nós compreendermos, que se você pegar um elementozinho separado do pensamento total ou do fundamento mais importante do pensamento de Marx, você vai dizer, realmente estava ultrapassado, porque ele estava lá no século XIX. Aí qualquer um faz parte do seu tempo, né? Não tem como fugir, por mais brilhante que você seja. No entanto, as descobertas, né, que ele faz dos fundamentos do movimento histórico da humanidade neste atual momento, obriga a qualquer um que queira entender essa realidade, olhar o pensamento marxista, ler o pensamento marxista, e por isso que ele não está ultrapassado. Bem, nós já vamos nos encaminhando aqui para o final, e então, se a gente imaginar assim, que nosso ouvinte, né, que as pessoas que nos estão assistindo, né, imaginar pessoas que pela primeira vez estão curiosos, né, ou interessados em conhecer o Marx, a gente gostaria de dar ali um fio condutor, né, um fio de Ariadne ali para a pessoa tentar sair desse labirinto, né? Como a senhora disse, a tradição marxista é imensa, né? Atualizando ou modificando de diversos modos, né, o pensamento do Marx, e a gente gostaria que a senhora apresentasse algo, assim, algumas ideias, algumas dicas iniciais para quem quisesse enfrentar, né, o desafio de ler esse autor, que tem uma certa dificuldade, mas que também tem textos mais clássicos, assim, introdutórios, como Manifesto Comunista, mas então que a senhora pudesse dar uma dica aí para quem quiser enfrentar esse labirinto, né? Como não se perder nesse labirinto? Bom,
em primeiro lugar, o pensamento de Marx e Engels, porque aí quando a gente vai falar, né, do pensamento de Marx, a gente não pode deixar o Engels de fora, porque eles constituem uma unidade nesse pensamento. Eu nem diria que seria um continente, né? É todo um universo, né? Ele é extremamente rico, porque ele vai, né, contribuir desde da forma como fazer ciência, né, de como conhecer a realidade, seja ela qual for, né, da física, da termodinâmica ou da realidade histórico-social, vai também, né, se dedicar a diversas categorias específicas, né, e se concentra mais nesse trabalho. Então, é um pensamento riquíssimo. Agora, como eu faço com qualquer autor, eu acho que essa é uma dica para todas as pessoas que forem ler um autor, é ler este autor sabendo como foi a vida dele, onde ele viveu e como a totalidade em que ele viveu influencia na sua própria vida. Né? Isso é importante, né? Porque senão a gente começa a ser idealista, né? Você achar que as ideias caem na cabeça dos autores independente do momento em que ele vive, de onde ele vive, né, da forma como ele se relaciona. Para isso, eu indico muitíssimo a recém-lançada biografia do Marx, escrita pelo nosso querido Zé Paulo Neto. Né? Eu indico muitíssimo, porque não só o Zé Paulo vai mostrar para a gente, né, como foi a vida do Marx e por que ele se transformou no Marx, mas também já traz ali naquela biografia um conjunto de explicações, né, deste próprio pensamento. Né? Então, o Zé Paulo, como um excelente professor que sempre foi durante toda a sua vida, ele traz para a gente não só uma biografia que fala, olha, ele fez isso, acordou de manhã, tomou café, veio a polícia, botou ele para fora. Não, mas ele também mostra a todo momento como esse dia a dia do Marx vai influenciando na sua produção. Então, essa biografia que Zé Paulo apresenta traz cronologicamente a produção teórica, intelectual e militante do Marx. Então, essa é a primeira dica importante. Um outro texto que eu sempre indico, né, e inclusive antes, né, de ser publicada a biografia do Marx, é um texto do Michel Lovy, né, que é a teoria da revolução do jovem Marx. Estava aqui agora, o texto sumiu da minha frente. A teoria da revolução, está aqui. A teoria da revolução no jovem Marx, que tem esse objetivo também que o Zé Paulo apresentou aí sim da vida toda, né? Mas o Michel Lovy pega apenas a teoria da revolução no jovem Marx, isso é importante. E a terceira dica fundamental para entender é ler o próprio Marx, evidentemente, ler o Marx e o Engels, né? Sabendo contra quem eles estavam escrevendo, né? Porque é muito isso, né? O impulso, né? Que os levava, né? A escrever e publicar, principalmente naquilo que foi publicado em vida do próprio Marx, era muito mais uma necessidade de se contrapor a algo que estava ali colocado, e nesta contraposição, né, nesta crítica que Marx e Engels fazem, eles produzem ali, naquele processo, formulações extremamente importantes, né, fundamentais para se compreender o pensamento. Mas aí, alguns textos que nem foram publicados em vida e que nem foram produzidos para a publicação são importantes, como, por exemplo, Para a Crítica da Economia Política, do Marx, e o prefácio, né, a esse texto. O prefácio e a introdução do Para a Crítica da Economia Política são dois textos fundamentais para a gente ter pistas, né? Ali não é uma formulação assim pronta e acabada por leitor, mas pistas de como é estruturado o pensamento do Marx. Além desse texto que eu já falei anteriormente, que são as 3 partes e as 3 fontes do pensamento marxista do próprio Lenin.
que é muito importante para a gente saber de onde vem o pensamento de Marx. Bom, nós estamos chegando ao nosso final, né? São muitas questões, a gente poderia explorar muito mais aqui a professora Sofia, mas nós não vamos fazer isso nesse momento. Há muito o que ser dito ainda, a gente poderia falar de outros aspectos, mas eu acho que o essencial, que é a nossa busca aqui, né, com esse programa, a gente conseguiu tocar, né? São alguns chaves aí de leitura, algumas indicações. Queria que a professora Sofia fizesse uma última palavra de despedida e, de nossa parte, nós encerramos hoje. Bom, foi um prazer inaugurar essa série de vídeos que vocês vão produzir. Eu acho que é fundamental isso. Gostaria de dizer aqui que eu pretendo deixar, né, algumas indicações de textos, né, de diversos outros autores sobre o pensamento marxista que eu considero que contribuem para a melhor compreensão do pensamento de Marx e Engels, como, por exemplo, sobre a prática e a contradição do Mao Tse-tung, sobre o por Marx, do próprio Althusser, do Luiz Althusser, enfim, para a ontologia do ser social do Lukács, são vários autores, né, marxistas que contribuem não só para aprofundar a pesquisa, né, o entendimento da sociedade no campo marxista, mas também para se compreender o próprio Marx. E a última questão, eu quero dizer que todos e todas devem enfrentar o desafio de ler o próprio Marx. Se tiverem como guia, né, da leitura saber por que ele escreveu aquele texto, contra quem ele estava escrevendo aquele texto, né, e retirar dali, né, as contribuições fundamentais que o Marx proporcionou para o pensamento, todos nós vamos aprender muito e vamos nos tornando marxistas. A última coisa é dizer que a gente tem que sempre reler, porque como Marx é mais do que um continente, né, um universo todo, cada vez que nós vamos ao pensamento desse autor, nós vamos aos escritos desse autor, nós temos um objetivo e a gente descobre coisas bastante significativas. Mas também saber que Marx era um ser contra, né, e produziu contra o idealismo, portanto, ele não tem ali nenhuma Bíblia sagrada, no sentido de que toda a explicação do universo está contido no seu pensamento, né? Então, temos que ver que ele é um autor humano genial, né? Trouxe, assim, para nós, todos e todas, contribuições fundamentais. No entanto, ele tem lá os seus aspectos de humanidade. Então, obrigada a todos e todas, espero que vocês tenham gostado e foi um prazer estar aqui. E, bom, a gente encerra então aqui, gostaria de agradecer a professora Sofia pela disponibilidade, pelas dicas, e quem for começar ou quer continuar a estudar sobre Marx, já tem aí mais um roteiro de trabalhos. Muito obrigado a todas e todos. Essa foi a primeira edição do Teoria e Prática, programa mensal de entrevistas do Contrapoder, que apresentará o pensamento crítico de diversos autores marxistas. Inscreva-se no canal, acompanhe nossas redes e nosso site, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe seu comentário sobre esse vídeo e um forte abraço e até a próxima.